Unidade 2, limites. Limites infinitesimais. Objetivo: apresentar os principais casos de limites tendendo ao infinito, bem como as suas principais propriedades e operações. Novamente, tá? Agora nós vamos ver o próximo unidade vai ser os limites infinitesimais, que vocês acabaram de ver aí pelo título, unidade 2, limite, né? Infinitesimais. Então nós vamos começar estudando o caso da função f de x igual a 1 sobre x, quando x com x diferente de zero. Olha só a restrição ali no denominador, né? Denominador diferente de zero. Então, aquele procedimento, nós vamos verificar o limite pela esquerda, limite lateral pela esquerda, e depois vamos observar o que ocorre com o limite pela direita. Então, primeiro da esquerda, o limite da função à esquerda de x, olha, nós vamos começar a atribuir valores bem próximos de zero pela esquerda. Quando você substitui o menos 1 lá, na função 1 sobre x, o valor da função fica menos 1, tá? Continuando. Ó, um número ainda mais próximo do zero é o menos 0,1. Quando você substitui lá na função 1 sobre x, você encontra menos 10, tá? O número ainda mais próximo, o menos 0,01, ou seja, menos 1 centésimo, né? Quando você substitui na função 1 sobre x, você vai encontrar menos 100. E quando você tem menos 1 milésimo, você vai encontrar, tá? Menos 1000. Então, o que é que nós estamos percebendo? Que quanto mais nós nos aproximamos de zero pela esquerda, mais essa função ela decresce indefinidamente, ela vai para um número negativo, né? Muito pequeno, tá? Ou seja, ela vai decrescer indefinidamente. Então, quando nós nos aproximamos pela esquerda, nós percebemos que o limite da função, né, vai para o número negativo, tá? Ou seja, nós vamos poder dizer que ele está indo para menos infinito, né? Vamos ver agora pela direita. Tá? Então, aí ainda é a conclusão da tabela. Quando x se aproximou de zero pela esquerda, os valores da função tenderam para menos infinito. Então, observaram que menos 10.000 é um número muito longe, né? Muito pequeno. Continuando. Agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento agora pela direita. Vamos analisar o comportamento da função quando nós nos aproximamos de zero pela direita. Continuando. Então, valores da função à direita de zero, né? Próximo de zero. Vamos atribuir uns valores bem próximos de zero mesmo. Então, 1. Quando nós substituirmos 1 lá na função, nós encontramos o valor numérico da função igual a 1. Um mais próximo ainda. 0,1. Observe que passou para 10 agora, quando nós substituímos um décimo lá na função, no valor numérico da função. Continuando ainda, o mais próximo ainda, ó, 1 centésimo. Quando eu substituí 1 centésimo lá na função 1 sobre x, eu encontrei 100. Vamos ver um mais próximo ainda. 1 milésimo. Quando você substituir 1 milésimo lá na função 1 sobre x, você vai encontrar 1000. Então, o que é que nós estamos percebendo, né? Que à medida que nós nos aproximamos de zero pela direita, os valores da função crescem indefinidamente. Então, nós podemos dizer que eles vão tender a mais infinito. Vamos ver a conclusão pela direita. Então, quando x tende a zero pela direita, ou seja, o limite daquela função 1 sobre x, o que é que vai acontecer? Os valores da função vão ou tendem, tá, para mais infinitos. Então, nós podemos concluir que, ora, são duas situações diferentes. Pela esquerda, né, ele deu um resultado, pela direita deu um outro resultado diferente. Então, os limites laterais aí, no caso, seriam diferentes. Então, que conclusão nós vamos chegar? Que não vai existir limite. Vamos ver como ficaria o gráfico dessa função. Olha só, quando nós nos aproximamos pela esquerda, olha o gráfico descrito da função. Observe, né, que pela direita, ó, pela direita. Então, observe que quando nós nos aproximamos de zero, tá? Aqui pelo eixo do x pela esquerda, os valores da função foram lá para baixo, para menos infinito. E lá, quando nós nos aproximamos pela direita, os valores da função estão indo lá para cima, né? Para mais infinito. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é quando o x cresce aqui para o lado direito, ó, indefinidamente, a gente percebe
que a curva tenta se aproximar do eixo x. Significa que quando o x crescer indefinidamente para esse tipo de função, o que é que vai acontecer? Os valores da função vão tender a zero. Então, o limite vai ser zero quando o x tender para mais infinito. No lado esquerdo, observe, quando o x começa a diminuir lá para o lado esquerdo do eixo OX, então, quando x tende para menos infinito lá para o lado esquerdo, nós observamos que vai ocorrer o mesmo procedimento. A curva tende a se aproximar do eixo x, então esse limite aí vai tender a zero. Né? Continuando. Então, aquilo que eu falei para vocês, são situações diferentes. Quando eu me aproximo pela esquerda, eu tenho um resultado. Quando eu me aproximo pela direita, eu tenho outro. Então, é um negócio estranho, então nós vamos afirmar que essa função aí não existe limite da função, né? Só, no caso, nós analisamos apenas os limites laterais. Vamos continuar. Vamos analisar agora o comportamento numérico da função 1 sobre x ao quadrado nas proximidades de x igual a zero. Observe que agora mudou o denominador, né? O denominador é x ao quadrado. Então, vamos ver qual a diferença quando o expoente é par e lá naquele foi ímpar, né? Vamos ver, continuando. Vamos fazer o mesmo procedimento, vamos nos aproximar de zero pela esquerda, vamos ver o que é que acontece. Vamos pegar valores bem próximos de zero pela esquerda, né? Então, 1, aí vai 1 ao quadrado, vai substituindo na função, o valor da função é 1. Quando você se aproximar de zero pela esquerda, menos 1/10, como o expoente ali da função é x ao quadrado, quando você tem um número negativo e eleva ao quadrado, ele dá sempre positivo. Então, aquele menos 1/10, quando ele é substituído lá no x ao quadrado, ele vai dar 100, né? Continuando, aproximando mais ainda, menos 1/100. Aí, como é negativo, mas o expoente é par, lá é quadrado, né? Deu quanto? Deu 1000. Então, continuando, mais próximo ainda de zero, menos 1 milésimo. Quando ele foi substituído lá no x ao quadrado, ele ficou positivo. Então, mesmo que quando eu estou me aproximando pela esquerda, aproximando de zero, eu observo que o meu limite está crescendo assustadoramente. Então, olha só, uma proximidade ainda mais de zero. 1/10 de milésimo, né? Vai dar o que aí? 100 elevado à quarta. Então, observe que quanto mais nós nos aproximamos de zero pela esquerda, mais esse nosso valor da função cresce assustadoramente para um valor que a gente não consegue mais acompanhar. Então, a gente diz que esse valor é mais infinito. Vamos concluir? Então, o que é que nós falamos? Que quando x se aproxima de zero pela esquerda, o valor da nossa função cresce assustadoramente, indo para mais infinito, né? Sempre positivo. Vamos observar agora a análise pelo lado direito. Mesmo procedimento, tá? Vamos substituir valores próximos de zero pela direita. Então, quando nós substituirmos o 1, vai ser 1. 1/10 lá na função vai dar 100. 1/100 aí vai dar 1000. Tá? 1 milésimo vai dar 100 a terceira, né? Substituindo lá na função. E 1/10 de milésimo vai dar 100 a quarta. Observe que quando o x se aproxima de zero pela direita, vai ocorrer o mesmo que ocorreu pela esquerda. Ele tende para mais infinito. Então, vocês observem que o limite, quer pela esquerda, quer pela direita, eles estão tendendo a mesma situação. Então, observe que os limites laterais estão tendendo para um valor, né, igual. Então, significa que vai existir o limite dessa função. Vamos continuar. Então, nós concluímos que quando x se aproxima de zero pela direita, os valores da função tendem para mais infinito, né? Seu limite vai ser mais infinito. Continuando. Tá? Então, a conclusão nossa é essa aí, né? Que o limite daquela função, já que eles tenderam para o mesmo valor mais infinito, então significa que existe o limite. Então, no infinito, né? Limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x se aproxima de zero, é mais infinito. Observe geometricamente, quando nós